Olá, já imaginou sentir que algo, sim, sutil, estranho, está invadindo não só o ambiente, mas a sua própria mente? Que valores importantes parecem, sei lá, suspensos numa espécie de nevoeiro gelado. Uhum. Foi exatamente essa sensação que estudantes lá na Polônia, Hungria, Tchecoslováquia começaram a relatar décadas atrás, sabe, sobre novos regimes. Sim. Uma inquietude que, bom, deu origem a uma investigação secreta e de altíssimo risco. Hoje, a gente vai explorar a fundo os achados dessa investigação que estão compilados num livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder, de um psiquiatra polonês, Wendell Lobatiewski. Isso. É um material denso, né? Fruto de décadas de estudo clandestino, pesquisadores que arriscaram a própria vida mesmo sob regimes totalitários. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender essa tal de ponerologia. Foi o termo que esse grupo de pesquisadores criou, né? Para o estudo da origem do mal, mas não só no sentido moral ou filosófico, sabe? Uhum. O foco deles era bem específico, investigar o papel de anomalias psicológicas, algumas herdadas, outras adquiridas, quando indivíduos com essas características chegam ao poder. E aí começam a moldar a sociedade. Certo. A tese central é que, em muitos casos de tirania, de opressão em larga escala, a gente está lidando com fatores psicobiológicos, com consequências sociais, assim, devastadoras. Certo, essa já é uma afirmação bem forte. Ir além da maldade moral e apontar para a psicobiologia como motor de fenômenos sociais. Uau! A promessa aqui é tentar entender como o mal, nessa perspectiva clínica e, vamos admitir, um pouco assustadora, né? Como ele se origina e se espalha em sociedades inteiras. Uhum. Tudo começou, então, com essa sensação difusa, quase indescritível, lá nas universidades do leste europeu depois da guerra. Pois é. Novos professores chegando, novos administradores, e o clima moral mudando, né? Drasticamente. Os estudantes começaram a cochichar. Ei, você também está sentindo isso? Sim, essa percepção compartilhada foi o gatilho. Levou a conversas secretas entre esses jovens e alguns psicólogos, psiquiatras mais velhos, que tinham uma experiência clínica para tentar sacar o que estava acontecendo. Entendi. Eles começaram, bem às escondidas, a aplicar o conhecimento deles para analisar a nova elite do governo e principalmente o impacto psicológico que ela estava causando na população. Foi um esforço coletivo, durou décadas, sabe, sob constante ameaça. Nossa! O Lobachevsky foi quem herdou as anotações, o último que sobrou do grupo original. A história do livro em si é um drama. É mesmo. Sim, ele queimou uma versão para escapar da polícia secreta, outra cópia se perdeu. O que moveu ele a persistir foi a convicção de que essas descobertas eram cruciais, para a autodefesa da humanidade mesmo. Nossa, que história de perseverança científica, em condições extremas assim. Mas o que tinha nessas descobertas que era tão explosivo, a ponto de justificar tanto risco, perseguição? Olha, a descoberta central e perigosa para quem estava no poder era que certos tipos de indivíduos, especialmente aqueles com traços do que hoje a gente chama de psicopatia essencial, eles têm uma espécie de agressividade mental única. Agressividade mental. É, uma habilidade quase predatória para identificar e explorar as fraquezas das pessoas normais, a compaixão, a culpa, a boa-fé, sabe? Quando esses indivíduos conseguem se infiltrar e assumir o controle, a própria insensibilidade moral deles começa a permear a sociedade. Não é que a psicopatia seja contagiosa como um vírus, entende? Mas o comportamento, os valores patológicos viram a norma. E isso corrói as relações humanas, cria um ambiente de desconfiança, de sofrimento psicológico geral. Mas como se dá essa permeação? Se não é um contágio direto da condição psicológica em si, como a insensibilidade de poucos afeta tantos? Essa foi uma das observações mais importantes. O impacto maior acontece sobre as mentes, digamos, mais sugestionáveis ou menos críticas da população normal. Certo. Ao tentarem se adaptar às novas regras, à nova linguagem, aos valores distorcidos que a elite patológica impõe,
Muitos indivíduos normais começam a mostrar sintomas que o Lobachevsky associou à histeria clássica. Histeria. É um fenômeno sutil, a pessoa não consegue mais dizer o que realmente sente ou percebe, em vez disso ela passa a sentir aquilo que diz, repetindo os slogans, as justificativas, as fórmulas prontas do regime, sabe? Nossa. É como se perdessem o contato com a própria bússola interna, com a percepção direta da realidade. Puxa, isso é perturbador. A ideia de que você pode começar a sentir o que repete mecanicamente. E o Lobachevsky viu isso acontecer na prática. Viu? Ele observou isso de perto entre os colegas dele na universidade. Chegou a estimar que cerca de 6% dos estudantes que ele conhecia passaram por esse processo. Ele chamou de transpersonificação. Transpersonificação. Mudaram radicalmente de personalidade, de visão de mundo, aderiram com fervor ao Partido Comunista, mesmo vindo às vezes de famílias aristocráticas ou super-religiosas. Então não era questão de classe social ou ideologia anterior. Não parecia ser. Parecia mais uma sucumbência psicológica mesmo a essa nova atmosfera. Essa observação qualitativa é forte. Mas eles tentaram quantificar essa relação entre patologia e a geração do mal? Tentaram sim, analisando retrospectivamente centenas de casos históricos e da época deles, onde indivíduos causaram danos massivos a outros. A equipe do Lobachevsky concluiu que em apenas 14 a 16% desses casos não era possível identificar fatores psicopatológicos claros, como elementos importantes na motivação, no comportamento do perpetrador. Espera, então, em mais de 80% dos casos, eles encontraram fatores psicopatológicos. Exato. Isso inverte a lógica comum, né? Sugere que a patologia não é a exceção, mas talvez um componente frequente, quase essencial, na origem do mal em grande escala. Entendi. É por isso que a ponerologia insiste, para entender esses fenômenos destrutivos, a linguagem moral, o senso comum, não bastam. A gente precisa das ferramentas da biologia, da psicologia clínica, da psicopatologia. Entendo a lógica. Se a patologia é tão frequente nesses casos, precisamos de um diagnóstico mais preciso, né? O livro detalha diferentes tipos dessas anomalias. Poderíamos focar nas que parecem ser mais centrais para essa dinâmica toda? Sim, é fundamental distinguir. Por exemplo, tem as caracteropatias. São alterações de personalidade que surgem depois de um dano físico ao cérebro. Dano físico? Tipo, Lesões no parto, infecções na infância, toxinas, até traumas cranianos. Indivíduos com caracteropatias podem ficar mais egocêntricos, emocionalmente instáveis, ter o pensamento distorcido. O perigo social deles, segundo Lobachevsky, é que eles tendem a traumatizar psicologicamente as pessoas normais ao redor, vão minando sutilmente o bom senso delas. Ele chega a especular sobre figuras históricas, Stalin, por exemplo, aquela brutalidade extrema, paranoia, dependência de outros indivíduos patológicos como Beria, poderia, talvez, ser parcialmente explicada por algum dano cerebral pré-frontal não diagnosticado. interessante. Essas caracteropatias muitas vezes funcionam como abridores de porta, sabe? Facilitam a influência de outros tipos de anomalias, talvez mais graves. Certo, essas seriam as adquiridas, mas a ponerologia dá muito peso também a fatores hereditários, né? Exatamente. Duas categorias se destacam aqui. Primeiro, a esquizoidia, descrita como uma tendência a ser hipersensível, desconfiado, junto com dificuldade de empatia e um pensamento muito rígido, sabe? Tipo, peto no branco. Pessoas com esses traços seriam mais propensas a criar doutrinas muito simplistas e radicais para explicar o mundo. Lobachevsky até sugere que a obra de Marx poderia ser analisada por essa ótica, pelas características que apresenta. Mas o fator considerado absolutamente central, o motor por trás dos processos mais destrutivos, é a psicopatia essencial. Psicopatia essencial. Esse termo soa pesado. O que define isso, na visão da ponerologia? É o mesmo que a gente entende por psicopatia hoje? É muito próximo, mas tem umas nuances específicas.
Lobachevsky descreve como uma deficiência profunda e provavelmente de nascença, no que ele chama de substrato instintivo humano. Substrato instintivo. É a base biológica para a empatia, para os sentimentos morais mais elevados, para a intuição sobre o estado mental dos outros. Indivíduos com psicopatia essencial simplesmente não têm essa fiação, digamos assim. Não tem. Conceitos como honra, culpa, compaixão são abstratos para eles, algo que eles observam nos outros, mas não sentem da mesma forma. Uma característica crucial é que eles parecem se reconhecer entre si, como se fossem uma variedade diferente, sabe? E veem as pessoas normais, eles, como chamam, como uma mistura de desprezo e curiosidade, como se fossem outra espécie. Nossa. O sofrimento alheio não causa remorso. Pode até ser divertido para eles. Eles alimentam secretamente a fantasia de um mundo onde a visão deles prevalece, onde eles dominam e os normais servem. E são mestres em usar uma máscara de sanidade. Que descrição. Lobachevsky via eles como a força catalisadora, sabe? O núcleo das redes que podem tomar o poder. A prevalência estimada é baixa, talvez 0,6% da população, mas o impacto deles quando chegam em posições de influência é gigantesco. Outras psicopatias, tipo a astênica ou a anancástica, somariam talvez mais 1 ou 2%, contribuindo para o quadro geral. Essa descrição de uma visão de mundo alienígena e a capacidade de formar em redes secretas é particularmente sinistra. Como essas redes se formam e crescem? Como funciona isso? É um processo que o Lobachevsky chama de ponerogênese. Indivíduos com diferentes anomalias, especialmente os psicopatas essenciais, têm uma atração mútua. Eles se reconhecem instintivamente e começam a colaborar. Vão criando um mundo paralelo com regras e valores próprios dentro da sociedade maior. Um mundo paralelo. É. E a ponerização, que é o processo de corrupção por esses fatores patológicos, pode acontecer em qualquer grupo. Existem grupos que já nascem assim, primariamente ponerogênicos, como organizações criminosas, mas os mais perigosos historicamente, segundo ele, são os grupos secundários. Pensa no movimento político, social, até religioso, que começa com ideais genuínos, aceitáveis. Certo. Se esse grupo, por ingenuidade, falta de vigilância crítica ou degeneração moral interna, permite que indivíduos com essas patologias se infiltrem e ganhem influência, ele pode ser gradualmente tomado por dentro. A ideologia original vira só uma fachada conveniente. E quando esse processo de tomada por dentro acontece não só num grupo, mas no controle de um país inteiro? Aí temos o que o Lobachevsky batizou de patocracia. É literalmente o governo da patologia. Patocracia. Um sistema onde uma minoria com anomalias psicológicas significativas, como psicopatas essenciais, frequentemente nos postos-chave ou exercendo influência decisiva, assume o controle do aparato do Estado e domina a maioria normal. A ideologia que levou eles ao poder ou que eles adotaram perde o significado original, vira só uma ferramenta de controle e justificação. Aí surge a famosa linguagem dupla. As palavras têm um significado para os membros do sistema e outro enganoso para a população em geral. O regime se sustenta por terror psicológico, propaganda massiva e distorcida, uma tendência quase compulsiva à expansão e, fundamentalmente, uma hostilidade visceral e uma supressão ativa da psicologia objetiva e da psiquiatria. Ah, claro. Essas ciências são uma ameaça mortal, porque poderiam diagnosticar a doença do próprio sistema. Isso lança uma luz completamente diferente sobre a perseguição a intelectuais, cientistas nesses regimes. Eles não eram perseguidos só por discordar ideologicamente. Exato. Mas porque poderiam literalmente diagnosticar a natureza patológica do poder. Faz todo sentido. Exatamente. O conhecimento objetivo sobre como essas mentes funcionam e como elas operam juntas é o antídoto mais potente. Por isso, a ponerologia ou qualquer ciência parecida seria vista como subversiva e aniquilada pela patocracia. Diante de um cenário tão opressor assim, como a maioria da população, as pessoas consideradas normais, sobrevivem?
Como lidam com uma patocracia instalada? É possível resistir? É um processo de adaptação longo, doloroso e psicologicamente muito exigente. No início, o que predomina é o choque, a incredulidade, a desorientação. As pessoas sentem que as regras do jogo mudaram de um jeito incompreensível. Imagino. Depois, a sociedade começa a se repolarizar, mas de uma maneira nova, inesperada. Não mais segundo as antigas divisões de classe, ideologia, religião, mas de acordo com uma linha divisória psicológica. De um lado, a maioria normal, que tenta preservar seus valores e sua percepção da realidade. Do outro, aqueles que se adaptam ativamente ao sistema, colaboram com ele ou são eles próprios portadores das anomalias que sustentam o sistema. Uma divisão psicológica. Isso. E a maioria normal, para sobreviver, desenvolve gradualmente um conhecimento prático, quase intuitivo dessa realidade patológica. Aprende a ler nas entrelinhas, a decifrar as reais intenções por trás do discurso oficial. Surge uma espécie de terceira linguagem não oficial para se comunicar em segurança e manter um senso de realidade compartilhada. E se desenvolve também, com o tempo, uma certa imunidade psicológica ao bombardeio da propaganda, às táticas de terror. Quer dizer, então, que o próprio ambiente tóxico força um desenvolvimento de ferramentas psicológicas de defesa, quase como o corpo criando anticorpos. É uma boa analogia, sim. A necessidade constante de análise psicológica para navegar no dia a dia, para proteger a si e aos seus, aguça a percepção. Desenvolve um realismo muitas vezes cínico, mas eficaz. As pessoas revisitam suas próprias tradições, história, filosofia, religião, buscando não só consolo, mas critérios mais sólidos para discernir o humano do desumano naquele contexto. Lobachevsky observou que a religião, por exemplo, fornecia uma estrutura moral e uma resiliência importantes, embora não fosse por si só uma defesa completa contra a estrutura da patocracia. E talvez o mais interessante, novos e fortes laços de solidariedade surgem entre pessoas normais de origens muito diferentes. Laços baseados puramente na humanidade compartilhada, na resistência silenciosa contra um sistema percebido como fundamentalmente anti-humano. Uau! Essa perspectiva da ponerologia realmente vira de cabeça para baixo a nossa compreensão usual do mal em grande escala, né? Vira. Tira o foco exclusivo da ideologia ou da falha moral individual e coloca sobre a ação de anomalias psicológicas específicas, quase como um fator biológico que pode sequestrar a política, a sociedade. Sim, é um chamado à atenção radical. Mostra como a ingenuidade psicológica, a falta de compreensão sobre esses mecanismos em tempos de normalidade, pode deixar a sociedade vulnerável a essas influências devastadoras. Mas tem um lado bom nisso. Tem, e isso é crucial. Também aponta para a solução. O conhecimento objetivo. Entender como a ponerogênese funciona, aprender a reconhecer os sinais, as táticas, os tipos psicológicos envolvidos, isso funcionaria como uma espécie de imunização psicológica, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. O conhecimento aqui é literalmente poder de defesa. E isso nos deixa com uma questão provocativa para levar conosco, né? Se esse tipo de conhecimento, essa ponerologia, se tornasse mais difundido, se a gente aprendesse coletivamente a identificar e neutralizar esses processos patológicos antes que eles dominem tudo. Será que poderíamos finalmente quebrar esses ciclos aparentemente intermináveis de tirania e sofrimento que marcam a história? É a grande questão. Lobachevsky tinha essa esperança. Ele até ousou imaginar um futuro com um sistema social construído sobre essa compreensão mais profunda da natureza humana, incluindo suas sombras. Um sistema que ele chamou de logocracia. O governo da razão informada pela ciência da mente. Exato. Uma visão ambiciosa, talvez utópica, mas que certamente nos dá o que pensar.